Olá, queridos, mais uma vez estamos juntos e na sequência do nosso assunto que já viemos falando sobre o Espírito Santo, o primeiro contato foi conhecendo quem ele é, de onde vem, o que ele faz, os seus nomes, os símbolos. O segundo encontro que nós tivemos foi o discípulo vivendo cheio do Espírito. A última vez falamos sobre dons espirituais, que eu gostaria de frisar que os dons espirituais existem não como um enfeite na vida do cristão, mas são armas poderosas em Deus. Cuidado, não é enfeite, é arma. Arma significa para atacar, para se defender. E hoje nós vamos falar sobre algo tão assim importante, sobre fruto do Espírito. Aqueles que temos a pessoa do Espírito Santo em nós, a gente vai demonstrando através das ações, das palavras, dos gestos, estas qualidades que o fruto singular, um fruto, em nós, transmite essa característica e caráter de Deus na vida do ser humano. Aí eu me lembrei de uma frutinha que quando eu tomei contato com ela, eu achei interessante, que é o açaí. O açaí não é uma coisa bonitinha, eu falava, isso cheira a terra, não. Mas eu fui pesquisando de tanto me oferecerem e encontrei as qualidades desse fruto. Quando ingerido, ele transporta, ele segue no nosso organismo, trazendo tanta coisa boa. Primeiro, vitamina A, B, B1, B2, ele traz uma energia, ele oxigena o sangue e tem uma característica linda, memória. Ele ativa a nossa memória. Então o açaí é assim, de uma eficácia no ser humano, natural, no organismo. E eu passei a usar e gosto muito. A outra fruta pequenininha é a acerola. Quando eu tomei conhecimento da acerola, que a coisa tremenda, quanta qualidade esse fruto oferece a nós. E eu passei a usar também, porque ele tem uma série de vitaminas que eu preciso. Voltando no açaí, ele tem zinco, tem isso, tem magnésio. Nossa, isso produz em quem tem uma satisfação. E ele nos faz imune a uma série de doenças. Um fruto com essas qualidades. Mas agora imagine você, quando você tem o fruto do Espírito, que está registrado em Gálatas 5, 22 e 23, que diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão, fé, temperança. E o texto termina dizendo assim, contra estas coisas não há lei. Mas para continuar falando sobre essas qualidades do fruto do Espírito, precisamos lembrar do que a carne faz, qual é os desejos, qual é o fruto da carne. Adultério, prostituição, lascívia, idolatria, porfias, contenda, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedeira, glutonaria e coisas semelhantes a essa. Coisas ruins, né? E que o homem, o ser humano, sem a presença de Deus em espírito, manifesta essas coisas. Não tem paz, não tem domínio sobre os seus atos, mas quando nós encontramos o Evangelho de Cristo, e a palavra já diz, esse Evangelho é coisas novas, boas novas, e ao absorver essa mente, essa coisa da necessidade do ser humano, através do Espírito Santo, nós somos regenerados, feitos de novo. E Paulo, com aquela sabedoria que ele é peculiar, ele diz, olha, transformai-vos pela renovação
da vossa mente. Para que essa renovação? Para que possais entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade, desejo de Deus para convosco. Então nós vamos hoje deter nessas qualidades que o fruto do Espírito faz na vida do homem regenerado, aceitando o Evangelho, por obra e graça da fé, pelo Espírito Santo, acordamos. Ficamos livres da nossa vã maneira de viver e temos que ter novas qualidades. Não estamos mais vivendo segundo a carne, mas vivendo pelo Espírito. E Ele em nós produz essas qualidades do caráter de Deus. Deus é amor. Uma coisa linda de Deus é que Ele é longânimo, Ele tem um ânimo comprido. Em contrapartida, quem não manifesta isso é irritado, é brabo, sem controle. E vale a pena lembrar, né, que a gente costuma dizer que o ser humano, o homem, nasce com o estupinho. O que é estupinho? É um pavio longo, médio e curto. E às vezes a gente costuma ouvir, e até eu já disse isso, quando eu vim ao mundo, o processo da produção desse ser aqui, eu vim antes que muita gente. Todo mundo nasce com 40 semanas, 36, eu vim de 7 meses. Então, na hora faltou no almoxerifado lá e eu vim sem estupim. Extremamente explosivo. Mas uma das coisas lindas da minha história é que quando o Evangelho entrou, possuiu o meu ser, a minha mente, e agora controlado pelo Espírito, essa manifestação deste fruto começou a sair. E lindo que é de dentro para fora. O meu exterior e o teu exterior precisa comprovar aquilo que você diz ser um cristão, um evangélico. E uma das experiências lindas é que numa manhã, a caminho do templo, meus filhos no carro, e eu levei uma flechada. O cara passou, xingou, fez aceno, e aquele silêncio no carro, coisa que quando o carro que tem criança... E de repente eu vi quase que um coro. Mamãe, quem é que está no volante? E ela com a sua beleza, a sua praticidade, calma, disse, é o papai. E aí eles novamente, não é possível. E eu lembrei na hora, que privilégio não ter manifestado em mim as obras da carne. Que era brigar, xingar, reverter. Não, o Espírito havia me controlado e eu deixei de agir como alguém na carne, mas o Espírito em mim dominou-me e eu pude demonstrar essa qualidade de mansidão. Queridos, é muito importante esse processo da qualidade do fruto do Espírito. E como a gente poderia seguir esse raciocínio? Fruto, o amor. O amor, na descrição da Bíblia, diz que o amor é, primeiramente, ele é paciente. O amor não trata com leviandade. O amor tudo crê, tudo suporta. E nesse processo, Deus tem suportado a gente por amor, os nossos erros, os nossos defeitos. E comumente a gente vê muita gente dizendo cristão, mas não tem as atitudes do Cristo. Não tem uma formação e nem permite as suas atitudes demonstram falta de controle, de amar. Ele não é contente, ele não tem gozo, ele não tem vício. Por outro lado, é tão gostoso quando alguém nos vê, identifica esse fruto que temos na alegria de viver. Mas como alegria de viver?
se o mundo está de mal a pior, se as coisas não estão dando certo, há um processo que está deteriorando o ser humano, mas nós que somos evangélicos em Cristo Jesus, a cada dia que surge, cada manhã, é um novo dia que o Senhor fez para mostrar, para demonstrar à criação, à criatura, o prazer dele em ter feito-nos. E a oportunidade que temos de viver com alegria, com gozo. O crente não pode ser triste, desde que ele permita ser controlado pelo Espírito. Desde que ele demonstre essa qualidade, esse caráter de Deus de ter gozo, alegria, mesmo nas adversidades. Como novos convertidos, e até mesmo como crentes em Cristo já há algum tempo, que por lutar pelo dia a dia, perdeu o vício, perdeu a vontade de viver. Volte a permitir que esse Espírito em você, assim como aquelas frutinhas que eu falei no começo, ingerido, você começa a se alegrar, a ter prazer em viver, porque pode ser esse o último dia em que nós iremos juntos, chamados por Deus, ou teu chamado. Eu espero que ele tenha um pouquinho mais de paciência, não estou a fim de ir agora, mas eu gostaria que se você fosse, esperasse por mim, porque lá eu vou chegar. Espero que chegue. Mas vamos voltar. O fruto do Espírito é paz. Como é difícil estar próximo de alguém que não tem paz, está vivendo sempre em conflito. É uma demonstração de que ausência de paz, conflito, não tem esperança. É uma pessoa que as circunstâncias o controlam. Quando nós precisamos e tendo esse fruto, temos paz. Ânimo longo, longanimidade, Deus tem. E o cristão precisa ter esse ânimo longo. É tão lindo, né? Essa paciência, esse controle. Uma pessoa boa, mas a atitude do quem é bom é a bondade. É mais que bom, ele é bondoso. Atitudes de bondade. Cristo tinha isso. E vivendo entre nós aqui, ele estava sempre de um ânimo longo. Ele estava sempre bondoso. Observava as necessidades, sentia e atendia às necessidades de quem o cercava. Nesse fruto, uma coisa linda é a fé. Fé não como dom, mas como fruto. O que é fé? É acreditar. É acreditar. É ter certeza. Com a minha capacidade intelectual, o dia que eu vi a descrição no movimento cristão evangélico de fé, eu ri. Falei, como é que pode fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Você não vê e isso é o fundamento. É a base da sua crença. Fé. Fé. Acreditar no que não existe. Não ver. Fé é a prova daquilo que se espera. Fé é ter aqui aquilo que não existe, que não tem. Isso me conflitou. E difícil mais ainda foi quando eu encontrei que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Ele espera que aqueles que dele se aproximam creia que Ele existe. E esse fruto do Espírito tem essa qualidade de nos dar fé, certeza que estamos certos no caminho correto, agradando a Deus, fazendo o que Ele quer, para demonstrar a autoridade que há na Sua palavra. Esta palavra é eficaz,
Esta palavra transforma, essa palavra vivifica. E você, como um discípulo de Cristo, nós que somos, que proferimos a nossa fé em Deus, precisamos demonstrar essa qualidade de acreditar. Outra coisa linda desse processo do fruto na vida da gente é a mansidão. O que é ser manso? Ser manso não é ser conformado. Até porque a palavra diz, não vos conformeis. Haja um conflito em você. Não se conforme com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mansidão. Tratar com mansidão, com serenidade. Não ser afoito. Isso é obra da carne. Mas o fruto do Espírito nos molda ao caráter de Deus. E tendo este fruto, você se torna uma pessoa mansa. Mansidão. Propriedade de quem é manso. E o mais interessante de todas essas qualidades do caráter de Deus na vida do cristão é a temperança, ou seja, domínio próprio. O que é domínio próprio? É como aquilo que eu era e que talvez você foi. Espero que você não seja explosivo, afoito, dá uma resposta bruta, depois, puxa, o que eu fui falar? Mansidão, temperança. Temperança é você entender, temperado. Quando você vai, não vai mais. Porque o Espírito te molda a ter a mansidão e a temperança. Estar próximo de alguém que é destemperado é horrível. Você não sabe que hora ele vai explodir. Agora, estar próximo de alguém que tem esse caráter de mansidão, de temperança, é muito importante. Tem atitudes que comprove a aceitação do Evangelho e você, sendo uma nova criatura, demonstra essa novidade de vida. Hoje em dia a gente vive uma coisa chamada relativização. Isso é relativo, eu sou assim mesmo. Tem muito cristão que se diz ser, que tem aquela síndrome da Gabriela, você lembra? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não é mais. Essa síndrome não pode dominar você. Você tem que ser nova criatura. As suas atitudes têm que comprovar que o Cristo em nós e somos dele. Se somos dele, é ele que manda, ele que domina. Você não mais age como era, porque alguém hoje domina você. E aí você se torna temperado. Quando não vou explodir. É aquilo que você já pensou aí, que é engolir algum sapo. Engula. No relacionamento conjugal, no relacionamento com filhos, com funcionários, com todo o processo que domina as relações, é maravilhoso tratar com alguém temperado, com alguém que sabe engatar a marcha ré. Eu tive que me mudar a tal ponto de ter 2 na minha caixa. Meu câmbio tem 2 marcha ré. Porque, como eu disse, por ser uma pessoa assim, o Espírito Santo, pós a sua entrada, começou a dominar e pensou, nossa, quem te viu, hein? Quem te conheceu? Mas isso é tão gostoso, porque a gente demonstra que o Cristo vivo, que a palavra passou a dominar, a palavra passou a moldar e todas essas qualidades de Deus nós adquirimos na pessoa do Espírito Santo. Conhecemos quem Ele é, de onde veio, o que Ele faz. Passamos a buscar a sua presença e a permitir que Ele encha a gente, cheio do Espírito. Conhecemos os seus dons, privilégio,
do cristão, ter dons espirituais. E agora nós estamos aprendendo a ter qualidades que o fruto nos oferece na nossa vida cristã. E esses frutos e suas qualidades são demonstrados nas atitudes que tomamos no dia a dia. Esse fruto do Espírito nos qualifica a ter uma vida social desejada, vista e aprovada pela sociedade. O crente, o cristão, aquele que temos a marca do Cristo, demonstramos essas qualidades. E esse fruto, quando ele se mostra em nós, através da mansidão, da temperança, do domínio próprio, do amor, do gozo, da paz, da longanimidade, somos pessoas desejadas a compartilhar a nossa vida. Até porque esse fruto não existe em quem não tem Cristo. E aí aquelas obras que eu enumerei são visíveis: as impurezas, as encrencas, os conflitos, os relacionamentos rompidos, as invejas, a bebedeira, a glutonaria, que só traz mal, são condenáveis, atitudes que levam a uma condenação. Mas, por outro lado, o apóstolo termina esse texto até o versículo 23 e diz: contra estas coisas, quais são essas qualidades lindas? De ser amoroso, que ser alegre, que ser pacífico, que ser longânimo, que ter bondade, que ter mansidão e o domínio próprio. Quando essas coisas temos e demonstramos nas ações, não há lei contra nós. Não há nada para cobrar, não há nada para auferir a culpa. Não, nos tornamos desejáveis. E Cristo precisa prevalecer. É quando às vezes eu digo, quando se aceita a palavra de Deus, o Evangelho, não é só uma forma de vida, mas você deixa de dominar-se, de agir, para que outro haja em você. Somos de Cristo e Ele é que molda a nossa vida, o nosso caráter. Os relacionamentos vão ser gostosos. Às vezes eu falo, a sociedade perde tanto por não parar e ouvir-nos. Nós somos o povo mais feliz da terra. Em meio a tudo que está acontecendo, nós ainda temos esperança. Nós, em meio a tudo isso, ainda temos uma forma de viver confiando e crendo que Deus pode operar um milagre dessa satisfação em viver. E mesmo que vivemos ou morramos, como disse o apóstolo São Paulo, vivemos para Ele e por Ele. Isso é uma alegria. Você e eu, conhecendo essas verdades, praticando as ações que condiz com o Evangelho, que esse fruto que está em nós destile todas essas qualidades. Quando isso ocorrer, seremos reconhecidos como filhos de Deus. No Sermão do Monte, o próprio Jesus diz: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Seremos reconhecidos pelas ações e atitudes, filhos de Deus. É isso que eu queria dizer a você. Não há lei contra toda essa sorte de bondade quando nós exteriormente praticamos e que o mundo veja em nós as verdades do Evangelho, a nova criatura que somos, que temos uma pátria, nos tornamos diferente e que eles queiram ter o que eu e você tem. Virtudes do Evangelho. Como aqueles frutinhos que imuniza, nos dá imunidade no organismo físico ao ingerir, que pela fé você permita
Tome um pouco mais do Espírito. Beba esta palavra que edifica, que consola, que constrói o Cristo em nós, a esperança da glória. E João, eu acho que é em João 17, tem uma coisa assim: agora que você sabe estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. É isso mesmo. Você quer ser feliz? Então passe a conhecer isso e praticar. Você quer ser uma pessoa feliz? Agora que você sabe essas coisas, passe a as praticar. Permita que esse fruto demonstre quem você é. Você continua sendo um homem natural, mas também um homem espiritual. Demonstre essas qualidades de Cristo, de Deus em você. E permita que outros... Tem um texto tão engraçado assim que nos leva a entender essa verdade. Que diz lá, Salmo 1, bem-aventurado. Bem-aventurado. Aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho do pecador, nem assenta a roda, mas tem o prazer dele na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiro, cujas folhas não caem, e dá o seu fruto na estação própria. O mundo está faminto. Não tem paz, não tem amor, não tem gozo, não tem bondade, não tem benignidade, não tem nada. E que você seja essa árvore plantada a ribeiros d'água, cheios de frutos, de qualidades, advinda do Espírito Santo. E quando alguém passar faminto de paz, encontre você e se absolva. Tenha paz. Se o fruto que alguém está passando, sedento, faminto de alegria, seja você a oferecer esta alegria do Espírito. O mundo está faminto e você, sendo uma árvore plantada junto a ribeiros d'água, vai dar esse fruto na estação própria, ou seja, na necessidade da sociedade, que encontre em você uma árvore que dê tanto fruto que eles precisam. Agora que sabei estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Fique com essa palavra em seu coração, permitindo que o Evangelho, que o Espírito que nós estamos falando em 4 encontros, tenha esse final feliz, de você poder exteriorizar essa qualidade, esse caráter de Deus na sua vida. A sociedade será melhor por sua causa, por minha causa, por nós. E tem um detalhe tão lindo para finalizar, que o mundo reconhecendo isso em nós, eles serão levados a glorificar o vosso Pai que está no céu. Cuidado com as suas ações. Há um provérbio árabe que cuidado com os seus pensamentos, porque os seus pensamentos tornarão as suas palavras. Cuidado com suas palavras, porque elas serão as suas atitudes. Cuidado com as suas atitudes, porque elas formarão o seu caráter. O mesmo se aplica para nós. Cuidado. Permita, absorva o Espírito Santo, que ele domine o teu ser, a sua mente, para que as suas palavras tenham ações correspondentes àquilo que você tem, o fruto do Espírito. A todos vocês, um abraço, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Amém? Deus vos abençoe.